Olá pessoal, vamos falar hoje da FUVEST 2017. Tivemos o Poliedro Resolve, FUVEST, tive com os professores, fiz o levantamento da prova, estou com algumas anotações aqui, vamos conversar sobre esta prova tão disputada, tão querida pelos alunos aí. Vamos começar com uma parte de línguas, gramática, literatura, texto e inglês. Uma prova que teve um predomínio na parte de literatura. A gente não pode deixar de citar que bem diretamente ou indiretamente todos os livros, todas as obras foram cutucadas ali, citadas, ou numa exigência de cobrança mesmo, ou apareceu como uma alternativa. 2 anos atrás é que teve um volume parecido como esse na cobrança de literatura. E a gente percebeu que precisava ter uma leitura íntegra das obras, e não só aquele resuminho de canto de folha ali, que daria para resolver as questões. Não. O que também predomina, e já é um clássico da FUVEST, dos grandes vestibulares, é a parte da interpretação. Gramática apareceu discretamente com 2 questões. Uma prova que exigiu de conteúdo, a partir do momento que o aluno deveria ter lido as obras. A parte de interpretação de texto nada leve, exigia também um aluno que participou das aulas, participou dos conteúdos ali, como sempre uma prova conteudista, não tão exigente quanto as demais disciplinas que eu vou citar, mas uma prova que cobrou daquele aluno que estava já alinhado com a programação. Quem não leu o livro, quem não leu as obras, quem não acompanhou esse tipo de trabalho durante o ano ficou um pouco perdido na prova de português. Na parte de inglês, começou a surpreender, e o professor Chico já tinha citado isso, que ela estava ficando um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Esse ano ficou comprovado, não que seja uma tendência, mas a prova de inglês apresentava algumas alternativas até muito bobas, muito simples, e alguns alunos poderiam realizar aquela questão, determinadas questões, por eliminação. Então, a prova que predominou interpretação, na verdade, leitura de texto, nada de gramática, mas o que denotou como característica que não é muito interessante, a gente não gostou, mas também não sabemos se é uma tendência ou foi dessa prova, é que uma prova foi bem simples, bem tranquila de realizar. Poderia ser um divisor de águas e o inglês acabou sendo uma prova classificada como fácil, média para fácil. Indo para a parte de biologia, uma prova consistente, uma prova conteudista, interessante que ela cobrou bastante do leque das disciplinas exigidas do aluno. De todas as disciplinas que a gente pode citar da prova, ignorando o inglês, foi uma prova tranquila, equilibrada, pesou em conteúdo, mas nada diferente do que a gente imaginaria de uma FUVEST. O aluno teria tranquilidade, o aluno que estudou, que participou, tem o material em mãos, participou de aula, tranquilidade de realizar a prova, nenhuma surpresa. Trabalhinho ali, é sempre importante lembrar que uma prova como essa exige muito da estratégia de você conduzir a prova, você não pode se prender muito em questões ali, exige muito de conteúdo, então você está sempre sendo exigido na forma de pensar. Então a gente tem que tomar cuidado também quando a gente fala o que é fácil, o que é difícil, sobre a visão do professor, sobre a visão do aluno, mas a prova de biologia, ela foi considerada uma prova intermediária dentro de um conteúdo normal de cobrança. Pensando em exatas, antes a gente terminar com humanidades, exatas pegou um pouquinho. Matemática, principalmente, ela foi muito exigente. Eu não gosto de falar de fácil e difícil, mas ela foi muito exigente. Teve uma questão, inclusive, que ela é de simples realização, mas não é de um conteúdo clássico do ensino médio. Em 2 linhas poderia se resolver, mas não é dado isso dentro da programação normal de um aluno. E é uma típica questão que o aluno deveria pular, dado o tempo que ele demoraria para realizar todo o processo para chegar à conclusão da resposta. As demais questões dominou a parte de geometria, apareceu muita geometria, alguns assuntos clássicos não apareceram, daí vem aquela dica de possíveis questões aparecerem na segunda fase. A física e a química, a física das 3 exatas, ela foi a mais constante, a que não cobrou com um peso desequilibrado nas questões, teve um leque de cobrança bastante interessante, a gente gosta desse tipo de prova, eu acho que é justo com o aluno, não cobrou, não foi descabida na cobrança, o peso dado para a prova seria de uma prova intermediária, não muito difícil, nem sem muita matemática para realizar. Por outro lado, a química exigiu muito de continha, muito de algo que foge do conceito da química. Uma prova conceitual. Então entra uma exigência que a FUVEST parece ter, ou seja, exigência de conceito do aluno, além disso, muita matemática na prova de química, muita continha para fazer. Então a gente percebe de novo, e é um toque, que é uma prova que na parte estratégica o aluno tem que saber lidar muito bem nessa questão do controle do tempo.
Então, esse é o domínio não só da disciplina, mas o domínio da aritmética, da álgebra ali, para conseguir executar as questões. Ou seja, controle de tempo, estratégia, controlar a ansiedade para, frente a essas questões que deixariam um aluno mais ansioso ou mais apertado no tempo, ele tem que controlar aquela ideia do realizar as fáceis, as médias e as difíceis. Quem executou, quem foi estrategista numa prova como essa, provavelmente se deu muito bem, né? Não estou dizendo que tirou uma excelente nota, mas provavelmente alcançou notas padrões acima da média. E finalizando, vamos falar de humanidades, história e geografia. A prova de história, assim como a de geografia, um leque bastante interessante na cobrança dos conteúdos, né? Destaque para a parte de história, que teve uma comunicação bastante interessante da história com a filosofia, não teve uma questão plena de filosofia, mas uma comunicação das questões ali, alguns conteúdos específicos, típico de FUVEST, ou seja, o aluno tem que saber fazer a matéria, mas uma prova bastante elogiada, ou seja, não foi descabida na forma, mas exigia de conteúdo. O aluno deveria saber, sim, a parte de conceitos, algumas definições, isso é muito importante. Parece que a FUVEST quer mais esse aluno que está inteirado com alguns conceitos. Parte de geografia, elogiado também, que a gente considera como atualidades ou geografia contemporânea, algumas questões apareceram, né, questões dos refugiados, questões de conflitos atuais, dos gases de efeito estufa, isso aí não que seja esperado, mas a gente espera algo dentro do mundo da atualidades, né, uma prova com índice de dificuldade intermediário. Essa foi a FUVEST 2017. Um parecer dos professores é que foi uma prova que exigiu bastante dos alunos, um parecer que eu tive com os nossos alunos, assim, uma prova que exigiu bastante da concentração, administração do tempo, gerenciamento de prova, típico de uma prova de primeira fase para fazer aquela primeira seleção, para a primeira catapulta para o aluno para a segunda fase. Essa foi a FUVEST 2017, a gente se vê até a próxima.